Gênesis capítulo 1. Todos encontraram, irmão, Gênesis capítulo 1. Irmãos, eu não vou fazer, como é de praxe, a leitura inteira para depois ir explicando. Na realidade, eu já vou lendo e vou explicando devido ao tempo. Irmão, ninguém precisa ser um doutor, fazer um curso de teologia, para perceber que esse mundo no qual nós estamos inseridos, todas as esferas deles estão quebradas e fraturadas pela queda, pelo pecado, pela interrupção intrometida que o pecado causou no mundo. E esse mundo que nós estamos inseridos, irmãos, por estar quebrado, o caos é algo que faz parte desse mundo. E o caos, você acaba percebendo que ele se faz presente em todas as esferas nesse mundo que nós estamos inseridos. Nós vemos e percebemos um caos espiritual, caos na vida das pessoas. Nós percebemos um caos no relacionamento do homem com Deus. O próprio mundo, ele é um caos. E nós somos, como igreja de Cristo, nós somos chamados a responder ao caos que acontece no mundo. O caos, por exemplo, que tomou conta da escola de Blumenau nos últimos meses. Aquele caos que aconteceu ali. Os massacres, os pais apavorados, com medo de levar seus filhos para as escolas, as crianças apavoradas. Qual a mensagem de esperança que você e eu, cristão, temos para essas pessoas que estão apavoradas com o caos? O que é fantástico na Bíblia é que o primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia abre mostrando qual é essa esperança. O capítulo 1, versículo 1, está dito o que, irmãos? No princípio o que? Criou Deus os céus e a terra. A Bíblia, ela não começa tentando explicar Deus. Não, irmãos. Ela não está nem aí para explicar Deus. Deixa isso aí para a filosofia. A Bíblia, ela não começa tentando dar explicações acerca da existência de Deus. Ela simplesmente mostra Deus como sujeito de toda a criação. Aquele que é a causa de toda a criação. Aquele que está por trás de toda a criação. E ele está por trás de toda a história. É assim que a Bíblia começa. Ele criou todas as coisas. Os versos 1 diz que ele criou os céus e diz que ele criou a terra. Irmãos, não tem nada em toda essa existência que na verdade não tenha vindo de Deus. E que não tenha Deus como a causa. E não tenha sido feito por Ele. E eu estou falando aqui as coisas que foram oriundas dEle. Por isso o salmista, nos versos 14, ele vai dizer que tolo, idiota, é aquele que diz, não há Deus. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. E o salmista diz isso. Por que ele diz isso? Porque se nós tirarmos Deus da história, não sobra nada, queridos. Tudo que, se nós tirarmos Deus, e Deus é o criador de tudo, como diz Gênesis, e na realidade tudo vem dele. Quando se tira Deus, não sobra nada. Não sobra história, não sobra mundo. E queridos, quando tiramos Deus da nossa história, da nossa própria, Deus da nossa própria vida, quando nós nos afastamos de Deus, sabe o que é que vem para nós, o que é que sobra? O caos. Uma vida longe de Deus
é uma vida marcada pelo caos, irmãos. Uma pessoa que se afasta de Deus, ele é uma pessoa que está fadada a viver num caos. E no próprio Salmos 14, que Paulo ratificou lá em Romanos, que nós estudamos, o salmista, e Paulo vai citar esse salmo, em Romanos 10 nós estudamos, diz assim: corromperam-se todos, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando tiramos Deus da nossa própria vida, somos entregues, irmãos, aos nossos próprios desejos, às nossas próprias mentes, somos entregues às nossas próprias vaidades, e isso vai nos levar para a destruição. Esse é o ponto. Não somos deuses, somos limitados. Não conseguimos resolver o problema do caos quando ele vem e cai no nosso colo. Nós não conseguimos. O autor dos Hebreus, ele diz o seguinte, não precisa abrir: cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. É assim que a afirmação que o autor aos Hebreus faz. Se nós não cremos, se nós não tivermos fé que Deus é o Criador de todas as coisas e o sujeito da criação de todas as coisas, que Ele é o Criador, então esse primeiro versículo aqui da Bíblia, ele não faz sentido para nós. Porque esse primeiro versículo da Bíblia, ele nos chama para uma questão que exige resposta. Você crê que Deus é o sujeito da criação? E a pergunta é: você crê também que Ele é o sujeito da sua vida? Ele é quem está por trás da sua história? Você crê que Ele é quem está agindo na sua vida? Na sua família? No seu ministério? E se nós não crermos nesse primeiro versículo da Bíblia, nenhum outro versículo faz sentido. Mas o que é que esse Deus, que é sujeito da história, o que é que Ele está fazendo? Versos 2, o que é que diz? E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele descreve aqui esse versículo dizendo que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam o abismo. E aí, várias perguntas surgem. Se essa terra, Deus criou dessa forma, ou se aconteceu alguma coisa que essa terra ficou dessa forma, se tornou sem forma e vazia. Existe toda uma discussão no campo acadêmico, no campo da teologia, mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa a você: o fato do autor não responder isso, se Deus a criou assim ou se ela se tornou assim, isso mostra que não é importante para aquilo que ele quer mostrar no texto. Há toda uma discussão, e ele mostra aqui uma terra sem forma. Agora, irmão querido, pense numa coisa sem forma. Pense agora, nesse momento, uma coisa sem forma. Pensou? Não, porque a gente não consegue pensar em nada sem forma. Nós não conseguimos pensar em algo sem forma, porque a gente só conhece algo com forma. Mesmo uma coisa troncha é algo com uma forma, mesmo sendo troncha, esteticamente feia, mas tem uma forma. Então nós não conseguimos imaginar algo sem forma. E era sem forma e vazia. O vazio aqui, que descreve o início da criação, talvez nós nunca experimentamos um vazio conforme esse aqui na vida. Você acaba vendo aqueles filmes lá de Hollywood, aqueles filmes apocalípticos, que está tudo destruído, aí vê a cidade de Nova York lá, sem ninguém, o mato crescendo, não tem um sentimento, não tem nada, o único sentimento que tem lá é o vazio, é a solidão. Trevas, o texto diz aqui, sem um pingo de luz,
tão densa que daria para apalpar as trevas. Escuridão também faz que você não consiga enxergar. Imagine essa cena, o mundo inteiro nesse caos, sem forma. E o texto vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O mesmo caos, ele continua sujeito da criação. O que o texto está querendo mostrar, irmãos, que Deus age no caos. Esse é o sentido. O Deus que age no caos. E ele continua sendo o sujeito da criação, mesmo essa criação estando desta forma. E ele é o sujeito da história. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui a você nessa noite. Tanta gente aqui hoje. Se você, meu irmão, você vive um caos na sua vida, seja na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, eu não sei sua história, mas eu vou dizer uma coisa a você. Se você vive um caos, irmãos, parece que as coisas na sua vida estão sem forma e vazia, como o texto, que só há escuridão. Eu quero lembrar a você que o Senhor está agindo no caos, e Ele está agindo, e Ele se move no caos, mesmo no caos da sua vida. E o que é que Ele está fazendo? Ele está agindo aqui e transformando o caos em algo muito bom. Veja comigo o que Deus está fazendo, os versos 3 e 4. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Irmãos, vê que interessante. Deus está agindo aqui no caos. Primeiro elemento do caos, que Ele cria as trevas. Depois o texto está mostrando aqui que Ele cria a luz. Agora Ele controla as trevas. A parte da luz é chamada de dia. Conforme diz o verso 5. Deus chamou a luz de dias e as trevas chamou noite. E passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Então, Ele aqui, irmãos, cria as trevas, separa, agora Ele controla as trevas. A parte da luz Ele chama dia, a parte das trevas Ele chama noite. E interessante é que a narrativa do capítulo 1 vai mostrando que quando Ele vai terminar, Ele vai dizendo assim: e era bom, e era bom. Tudo que Ele fazia ficou muito bom. Por quê, irmãos? Porque tudo que Deus faz é bom. Tiago vai nos dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. E aqui, o que é que está rolando aqui? Aqui, ó, Deus dá o pontapé inicial e começa a rodar o cronômetro. Aqui começa a existir o tempo. Começa a rodar o cronômetro e o universo, e na realidade o tempo agora passa a existir. O tempo não é eterno, querido, eterno é Deus. O tempo ele teve um início. E aqui Deus botou o cronômetro para rodar. Porque não tinha tempo. O cronômetro roda e o tempo passa a existir. Tarde e manhã. E o primeiro versículo diz: passa a existir. Deus controla as trevas e as trevas não prevalecem. Quando nós entramos em algum caos e trevas em nossa vida, lembre-se que Deus controla o caos e Ele controla as trevas. Lembre-se disso para trazer esperança no seu coração. Quando os percalços e as vicissitudes baterem à sua porta. E percalços e vicissitudes, Tiago diz, não é uma questão de si, é quando. Vai chegar, meu querido. Só questão de tempo. Irmãos, e no momento que esse Deus, Ele bem quiser, segundo o seu propósito, Ele traz luz. O que é que o mundo diz? Há uma luz no fim do túnel. Deus é que traz luz. E Ele fez isso, irmãos, por meio do Evangelho. Não foi pela causa da criação. Não só foi na criação. Foi no mesmo Evangelho. Porque Ele está dizendo aqui, haja luz. Mas vocês acham que só foi na criação? Foi não, meu querido. Sabe por quê?
Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que esse Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é o mesmo Deus que brilhou em nossos corações para a iluminação do Evangelho. É isso que ele diz. O mesmo Deus que disse haja luz, ele diz, é o mesmo Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz do nosso coração. Está escrito lá em Coríntios, irmãos. Ele fez resplandecer luz em nossos corações. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. E Paulo pegou essa porção de Gênesis e aplicou ao Evangelho na iluminação espiritual. Deus está agindo no caos. E a primeira coisa no caos são as trevas. Mas ele continua. Versos 6 ao 10. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou os céus. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se no só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou muito bom. No segundo dia Deus começa a lidar com o sem forma. Ele começa a dar forma àquilo que não tem forma. Ele separa as águas de cima e as águas de baixo. Depois, no terceiro dia, ele separa as águas da parte seca. A parte seca ele chama terra, e as águas ele chama mares. Deus é quem dá forma, irmãos. Deus é quem vai dando sentido às coisas. Quando nós nos afastamos de Deus, as coisas perdem o sentido. As coisas não são funcionais. Nós não conseguimos ver a forma, porque o afastamento de Deus perde a forma e o sentido. Na sociedade, as coisas estão confusas, porque a sociedade, cada dia, ela se afasta de Deus. E quando se afasta de Deus, não existe forma. As coisas não são funcionais. A vida de Deus a vida longe de Deus é uma vida disfuncional. O ser humano não consegue mais ter forma, ele não consegue mais definir se ele é homem, se ele é mulher. Aliás, ele não consegue nem se definir se ele é um ser humano. E nós achamos um absurdo. Mas quando as pessoas se afastam de Deus, as coisas perdem a sua forma, elas perdem o seu sentido. Nós perdemos a nossa identidade. Irmãos, as pessoas não sabem qual é a sua identidade. Pergunta aí, quem é você? Não, eu sou um médico. Não, meu querido, você não é médico. Médico é uma função social que você desempenha. Estou perguntando sua função social, o papel. Não, eu sou um advogado. Não, advogado é uma função social que você desempenha. Isso não é você. Ai, não, eu sou um professor. Não, meu querido, você não é professor. Professor é uma função social que você desempenha, é um papel. Quero saber quem é você, a sua identidade, quem é você? Os livros didáticos vão dizer que a gente veio do macaco, né? Mas nós sabemos que não. O pecado fez com que nós perdêssemos a nossa identidade. O ser humano nem sabe quem ele é. Uma das coisas mais tristes que eu vi foi quando eu fui evangelizar em São Caetano, numa parte de uma favela bem perigosa. E o menino estava embriagado e eu comecei a evangelizar ele. Isso faz tanto tempo, irmão, mas eu nunca mais esqueço. E ele soluçando, ele disse assim: eu não sei quem eu sou. E eu sabia, porque o pecado fez isso. Ele fez com que nós não soubéssemos quem nós somos. E pode ver que as pessoas, quando vai falar de quem elas são, elas falam a partir da função e do papel social que ela desempenha. Eu sou um artesão, eu sou um gari, eu sou um advogado, eu sou um doutor. Isso não é você, meu querido. Você está ficando doido? Isso não é a tua identidade. Quem se afasta de Deus, irmãos, as coisas perdem o sentido, perdem a forma e perdem a identidade. O que é que dá sentido à tua vida, irmãos? O que é que dá forma à tua existência? Quem é tu, brother? Se não for Deus, se forem outras coisas,
tudo vai ficar confuso na tua vida. Tudo vai ficar um caos. E Deus resolve o problema das trevas. Ele resolve o problema do sem forma. E aí os versos 11 ao 13 diz assim: então disse Deus: cubram-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Ainda no terceiro dia, Deus começa então a preencher o vazio. Ele preenche o vazio. Como? Criando o reino vegetal. Árvores, plantas, são capazes de se reproduzir segundo as suas sementes, segundo as suas espécies. As águas, a terra e o vazio começa a ser preenchido. Versos 14 ao 19. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. O 4º dia, irmãos, Deus preenche o vazio. De onde? Dos céus. E como é que ele preenche? Com estrelas e os planetas. Dão propósito para ele. Deus está dando propósito para as estrelas, para os iluminares, para as constelações. Propósito de marcar tempo, as estações. Irmãos, os iluminares e os astros não foram dados para o propósito para dizer assim: qual vai ser o meu dia hoje, horóscopo? Não, querido. Não. João Bidu, a gente expulsa ele em nome de Jesus. Não é isso. Queridos, não é para dizer se seu dia foi bom ou foi ruim. Que signo é você? Você é de dragão. O cabo de esse não existe. O cabo de nenhum existe. É leão de Judá o meu signo. Eles foram dados aqui para preencher o vazio e para marcar as estações e para servir com propósitos designados por Deus. Versículo 20 ao 25. Disse também Deus: encham-se as águas dos seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento no céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham-se as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 5º dia. E Deus disse: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus agora preenche a água, preenche a terra, os animais são abençoados e capacitados a se reproduzirem de acordo com as suas espécies. Agora terra, água e céus estão preenchidos do vazio. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deus, Ele é o único capaz de preencher o vazio. Seja o vazio de qualquer esfera e de qualquer contexto. Do vazio de fora até o vazio de dentro.
Interessante que o profeta Isaías, ele ratifica exatamente isso. Não precisa abrir, mas no capítulo 48, versículo 18, diz assim o Isaías: pois assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há um outro. Ele a criou para ser habitada e para ser preenchida. As pessoas que se esquecem de Deus, pessoas que vivem de modo indiferente a Deus, são pessoas que estão vazias, irmãos. Nós vemos isso pelo consumo de remédios de tarja preta, crescendo cada vez mais. Os vários transtornos emocionais são a prova disso. Elas buscam no comprimido ou na terapia para preencher o seu vazio, que em parte a terapia e o comprimido podem amenizar os sintomas, mas não resolve a raiz do problema. O preencher o vazio é o próprio Deus, irmãos. Deus é que preenche o vazio. A nossa vida se torna plena, cheia e abundante somente em Deus. Jesus, falando do ladrão, ele disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele disse: eu vim para que vocês tenham uma vida cheia, uma vida de abundância, uma vida plena, completa. Aí agora ele vai entrar nos versos 6, para nós encerrarmos essa noite. No versículo 26, ele diz assim: então disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No sexto dia, Deus cria a cereja do bolo. Quem é ela? O ser humano. Perceba que, se você olhar, há uma quebra de sequência aqui. O tempo todo, antes do versículo 26, antes disso, o contexto, o tempo todo Deus ele vinha dizendo: haja, se faça, haja. E interessante então, ele cria simplesmente falando. Mas antes da última criação, tem uma pausa, como uma espécie de reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no concílio eterno. E ele diz assim: façamos. Por que ele não disse eu faço? Mas sim, façamos. Porque Deus nunca foi sozinho, irmãos. Deus nunca foi só. Deus sempre foi plural, desde a eternidade. Diferente dos vegetais, animais que são criados segundo as suas espécies, mas aqui homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi segundo as suas espécies, foi segundo a imagem e semelhança dele. Nós não somos animais, nós não viemos do macaco. Por mais que nós encontramos um idiota crendo nisso, o cara diz: não, mas eu não vou te tratar como descendente do macaco, porque o meu Deus pede que eu te trate como imagem e semelhança dele. Tu quer ser tratado assim, desse nível baixo, mas eu vou te tratar com dignidade, porque meu Deus te criou a imagem e semelhança dele. Nós não somos vegetais, nós não somos pais de pet. Eu vou vomitar isso aí. A nossa identidade é Deus. A nossa, irmãos, identidade vem de Deus. Ele é que define a nossa identidade. A identidade da nossa vida está nele. Vai ficar claro mais para frente em Gênesis, quando Deus vai falar para Noé que não é para assassinar. Ele diz que tirar a vida humana, porque não pode tirar, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é colocado acima de toda a criação. Ele é mordomo, ele é o administrador da criação. Comparar o ser humano com o animal, isso é uma loucura, irmãos. Eu vejo os incrédulos dizer assim: eu prefiro cachorro mais do que gente. Meu irmão, eu tenho uma raiva dessa afirmação. Porque, meu querido, isso é uma blasfêmia contra a Bíblia. Porque a Bíblia não coloca nunca o ser humano em pé de igualdade com os animais que Deus criou. As plantas, os animais. Jesus pergunta, ele falando da ansiedade, ele diz assim: olhai para os lírios, olhai para os pardais, para as árvores. Ele diz assim: vocês não têm mais valor do que elas?
O que a nossa sociedade diz? Eu gosto mais dos meus cachorros do que os seres humanos. Tudo estava debaixo do controle do homem. O ser humano, nós valemos mais do que flor e mais do que pássaros. A pergunta que o Salvador fez: não tem de vós muito mais valor do que elas? E o pecado perverte isso aqui. O pecado quer nos colocar como animais, na mesma categoria deles. Mas a verdade é que animais e plantas existem para a sobrevivência humana pós-queda. Queridos, sem Deus nós perdemos a nossa identidade. Começa a se comparar com os animais, com plantas e com qualquer outra coisa. Sem Deus nós nem sabemos quem somos. Qual é a sua identidade, irmãos? Você permite que essa cultura que despreza a Deus defina a sua identidade? A minha identidade não é aquilo que eu faço, não é a profissão, não é o certificado, o diploma que eu tenho. Olha meu diploma. Se não soubermos de fato quem de fato somos, vamos perder a nossa identidade. Você interpreta as circunstâncias da sua vida baseado na sua identidade? Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Ele é a nossa identidade. E vimos aqui que Deus resolveu o problema das trevas, vimos que Deus resolveu o problema do sem fome e vazia, vimos como Deus preencheu o vazio. Agora a conclusão é o seguinte, versos 31. E viu Deus tudo o que havia feito, e viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o sexto dia. Sabe o que está acontecendo aqui no versículo 31? Deus para e começa a avaliar o que ele fez. Deixa eu avaliar aqui o que é que eu criei. E depois da avaliação que ele faz aqui, e ele, veja que interessante, viu? Como é que começou os primeiros versos? Como é que começou o capítulo? Caos, trevas, sem forma. Foi assim que começou o capítulo. Como é que está terminando agora? Começou um caos, começou com as trevas, começou sem forma e terminou como? Como é que terminou? Versículo 31, me diga, irmãos, pode falar, não é retórico não, quero escutar. Como foi que terminou? Muito bom. E terminamos o capítulo com muito bom. A pergunta é: o que levou do caos ao muito bom? Nós vemos várias vezes, Deus diz, Deus diz, Deus disse. Nós vemos aqui a palavra de Deus levando o caos ao muito bom. Essa é a mensagem do capítulo de Gênesis. Sabe qual é a grande ideia? Uma frase que resume o capítulo de Gênesis: a palavra de Deus nos leva do caos ao muito bom. Essa é a ideia. Nessa sentença capta toda a ideia do capítulo. Só que quem é a palavra de Deus? Quem é o Logos? Lá em João diz o quê? No princípio era o verbo, e o verbo é o quê? O verbo é o Logos, o verbo é a palavra é Jesus, irmãos. Queridos, de acordo, se você perceber a mensagem do capítulo de Gênesis, as pessoas viviam aqui, né? E eu quero dizer, as pessoas que vivem no caos, quando encontram a palavra de Deus, suas vidas são transformadas, elas saem das trevas, elas passam a enxergar, a vida toma forma, toma propósito e o vazio é preenchido. Essa é a ideia. Quer falar? Pode falar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem. Muitas vezes, irmãos, nós queremos preencher o vazio com nossas histórias. Às vezes, por isso que não adianta trazer pessoas do mundo para cá e dizer assim: não, eu vou contar umas piadas, vamos fazer uma coisa para que possa essas pessoas serem transformadas. Não, irmãos, nós entendemos que as nossas histórias, o nosso testemunho, as psicologias humanistas querem preencher o vazio das pessoas, não preenchem. Técnicas centradas no homem, autoajuda, pode botar piadistas no púlpito. Somente a palavra de Deus é capaz de nos conduzir do caos ao muito bom. Só ela. É a palavra que transforma. Nós temos que crer no poder dessa palavra.
Essa é uma realidade na nossa vida. Veja o que é que transformou você, se não foi a palavra. Se foi algum psicólogo, alguma coisa, é a palavra que tira dos caos e transforma e joga ao muito bom. O resumo do capítulo de Gênesis é esse. A palavra nos leva do caos ao muito bom. O povo de Israel estava ouvindo essa mensagem, irmãos, porque nós temos que perguntar, para quem Gênesis e o Pentateuco foi escrito? Ele foi escrito para o povo de Israel. E onde é que eles estavam? Eles estavam no meio do caminho entre o Egito, eles tinham saído do Egito, e a terra prometida. Já tinham sido tirados do Egito, da escravidão, do caos, do tormento, do sofrimento, e eles estavam ao caminho da terra prometida, que era algo muito bom. E Deus chama ele tudo e diz assim, olha, se você crer e obedecer a minha palavra, você vai viver o muito bom. Claro que ele estava se referindo ali à entrada da terra. E quando eles chegaram na porta do muito bom, o que eles fazem? Eles não creem. Deus fala, eu vou dar para vocês. E eles querem voltar ao Egito. Essa é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é Deus nos conduzindo do caos ao muito bom. O nosso pecado nos traz caos sobre nós, o caos eterno, o lago de fogo e enxofre, onde há choro, ranger de dentes, prantos, onde o verme nunca morre, mas Deus, na sua misericórdia e graça, Ele enviou Jesus Cristo, aquele que é a palavra, porque Jesus Cristo ele é chamado da palavra, de acordo com João e Apocalipse, capítulo 19, Jesus é a palavra de Deus. Ele sofreu o caos na cruz, em nosso lugar, quando ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? O caos era para nós, e o caos foi colocado sobre ele. Jesus venceu o caos, ao terceiro dia ressuscitou, e agora aquele que crê nele, que é a palavra de Deus, é conduzido do caos da condenação, do pecado, para o muito bom do perdão e da vida eterna em Cristo Jesus. Todas as vezes que desprezamos a palavra de Deus, pode ter certeza que viveremos no caos. A palavra de Deus é que nos conduz do caos ao muito bom. Aprenda isso. Deus abençoe.